Inicialmente, eu queria muito agradecer a todos vocês por esse convite e me sinto muito honrada em participar desse processo, que é a construção de histórias de ex-alunos que passaram pelo IF, né, especialmente pelo campus Picuí. Dizer que realmente me sinto muito honrada em ser convidada para participar desse momento tão especial, e ainda mais especial porque hoje, né, dia 9 de março, nós comemoramos 117 anos da emancipação política da cidade de Picuí. Então, assim, apesar de eu não ser cidadã do município e nem natural de lá, eu tenho uma recordação muito boa a respeito da cidade, especialmente porque foi lá onde eu construí minha trajetória no IF, boas, positivas sobre a cidade. Então, é um dia especial e um momento ainda mais especial. E falando um pouco sobre mim, né, eu me chamo Joelma Rayane Dantas, e hoje eu sou advogada, recém-formada, né, sou pós-graduanda em Direito Público, sou residente no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Norte, e sou membro da coluna da Advocacia Potiguar Júnior, que é uma revista aqui do Estado do Rio Grande do Norte. E, como eu disse, né, me sinto feliz em participar desse momento. Falando sobre minha vida, né, em especial minha vida no âmbito da infância, como vocês perguntaram, eu tive uma infância no interior do estado do Rio Grande do Norte, nasci em Jardim do Seridó, mas só fui para nascer, basicamente, cresci na cidade de Carnaúba dos Jantas, né, que é a fronteira entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, eu vim, assim, de uma família muito humilde, extremamente humilde, e na minha casa, eu fui a primeira pessoa a concluir ensino médio, no meu seio familiar. Apesar de ser uma conquista aparentemente pequena, né, o meu contexto, para a minha família, foi uma conquista enorme, porque lá foi onde surgiu o primeiro reflexo da educação, né, no meu seio familiar foi assim, a partir do ensino médio, da minha conclusão do ensino médio. E eu tive uma infância criada no sítio. Eu cresci no sítio Chique-Chique, que fica ali na cidade de Carnaúba dos Jantas. Cresci lá com minha família, entre a família materna e a família paterna. Uma família extremamente humilde. Meu pai é agricultor, até hoje ele é agricultor. Divide a vida dele entre a agricultura e ele é pedreiro, agora está um pouco afastado, está focando mais na agricultura. E a minha mãe, ela é a SG, Auxiliar de Serviços Gerais da escola lá do bairro Monte, né, que é a Escola Municipal Cônego Ambrósio Silva. E lá nessa escola foi onde eu cresci também, estudei até o 6º ano. De lá eu fui para o Instituto Municipal João Cândido Filho, que foi na cidade de Carnaúba dos Jantas, e lá eu só saí para ir para o IF. Então, eu vivi em 2 escolas públicas. A minha vida inteira eu estudei em escola pública, né? Eu acabei indo para uma escola particular, para uma universidade, na verdade, particular, para cursar graduação, mas como bolsista do ProUni Integral. Então, isso traduz, né, que minha família nunca teve condições suficientes para arcar com os meus estudos. E eu cresci nesse âmbito familiar, assim, de muito aperto financeiro. Houve um período de muito sufoco, meu irmão desenvolveu um tumor no braço, minha mãe teve que se locomover até Recife para tratar, então foi um transtorno, vendemos tudo o que tínhamos, né, animais, porque quem vive na agricultura, né, trabalha muito com animais, com terras, então nós vendemos tudo, e minha mãe, a única fonte de renda fixa era o salário mínimo com a ASG, e o salário mínimo é baixo, então na minha infância, lá cerca de 2.000 por aí, imagina, né, era ainda mais baixo. Então a gente se desdobrava, assim, com um salário mísero. Viver da agricultura não é fácil, especialmente porque a gente depende de chuva, né? Então, a minha infância foi bem sofrida no âmbito econômico, mas, por outro lado, foi muito alegre, muito feliz, vivi momentos incríveis com meus irmãos, venho de uma família enorme, então, minha família é cheia de primos, sobrinhos, netos incontáveis. E vivi momentos incríveis lá no sítio, com meus pais, com meus irmãos, tenho 12 irmãos, sou a caçula da minha casa, tenho a irmã mais velha e o do meio, né? E nossa família é composta por 5 pessoas, então foi assim a construção da nossa vida, com bastante sufoco econômico, mas com
é muita alegria transbordando, né? Por outro lado, havia o ônus e o bônus, né? De ser uma família batalhadora, né? A gente acaba se apegando muito aos laços emocionais, já que não havia laços econômicos, laços financeiros. Então, a gente tinha um ao outro. Uma família incrível, minha infância foi perfeita, não tiro nenhum sufoco que a gente passou, não chegamos a passar fome, nada nesse sentido, mas era apertado, muito apertado. Quem tem uma família parecida entende o que eu digo, né? Viver com um salário mínimo para sustentar uma família com 5 membros. Mas, de modo geral, essa foi a minha infância, né? De pé no chão, pé na areia, brincando com as árvores, a gente esperava chover para no outro dia de manhã chacoalhar os galhos para a chuva cair assim no rosto. Então, minha infância foi assim, muito pé no chão, brincando na areia, se sujando e estudando muito. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, dos meus irmãos, quando eu aprontava, né? Segundo minha mãe, eu não aprontava muito, mas não quero puxar a sardinha. Mas quando eu aprontava, o castigo era não ir para a escola. Era esse o castigo. Se você perguntar à minha mãe, ela confirma isso de olho fechado. Porque eu amava estudar. Sempre fui conhecida por ser dedicada nos estudos. Sempre amei muito estudar. E eu acho que o que motivava era a tentativa de mudar a situação da minha família, né? Isso é uma realidade muito comum a todos os brasileiros. Você vem de uma família humilde, então, se você tem a oportunidade de alcançar os estudos, você busca aquilo como a força motriz, né? A motivação suprema. Então, eu sempre tive esse desejo de estudar, e apesar de ter sido uma infância, né, uma adolescência bem complicada nesse aspecto, sempre procurei algum meio possível de mudar a realidade da minha família. Então, essa foi a minha infância, apesar de tudo, uma infância muito feliz, extremamente alegre, com muito amor, muita paz, nada que pudesse ferir os laços familiares. Isso resume toda a minha infância. Então, o ensino infantil foi na Escola Municipal João Cândido Filho, que é uma escola municipal lá no bairro, e, na verdade, Escola Municipal Cônego Ambrósio Silva, foi essa. E ela fica ali no bairro, no Monte do Galo, né? E eu vivi lá a minha vida acadêmica, né? Até o 6º ano. E por que lá? Porque lá era onde minha mãe trabalhava e trabalha até os dias atuais. Ela trabalha lá como ASG. Então, ela que me levava para a escola quando terminava o expediente, por coincidência, voltava para casa e me levava também, assim como foi com meus irmãos. E lá, eu lembro de muitos detalhes que eu vivi lá, assim, na infância, muitos momentos especiais. Eu acho que a gente nunca esquece, né? Assim, principalmente quando a gente gosta de estar na escola. Tive professoras marcantes, uma delas em especial, o nome dela é Desterro, né? Ela é bem conhecida no meu interior, porque na minha cidade, né, em Carnaúba dos Jantas, porque ela é atuante na área acadêmica, ela é professora, e hoje ela tem um título a mais, que ela é minha sogra. Eu acabei casando com o filho dela. E ela foi minha professora no ensino infantil, lá na Escola do Monte, né, que é intitulada como Escola do Monte. Ela foi uma professora muito marcante, porque era ela que trazia a literatura para a sala de aula, e aí, nos anos iniciais, ali 6, 5 anos, eu já gostava muito de ver a vida acadêmica por esse lado, apesar de saber muito pouca coisa, né? Então, muitas conquistas me fizeram muito felizes. Eu fui escolhida para ser oradora da turma, na formaturinha, lá nos anos iniciais, e sempre gostava de ler, decorava os textos. Todas as minhas fotos, eu até vou falar com ela para a gente refazer essa foto, mas todas as minhas fotos, no momento da formatura, era segurando o texto, né, que eu lia no juramento, e ela do meu lado, essa professora, né. Então, tive outros professores também que marcaram muito minha vida na infância, mas ela em si foi a mais especial, por vários aspectos, e por esse, por ser também a minha sogra, né. E aí, depois, ao chegar ao 6º ano, né, eu não tive escolha, não podia continuar lá, porque eu amava muito essa escola, era a escola que minha mãe trabalhava também, né, mas eu tive que ir para a cidade, né, que a gente divide entre monte e rua, a cidade de Carnaúba dos Jantas. Então, eu saí do monte e fui para a rua, que era, na verdade, o centro da cidade. Lá eu fui para o Instituto Municipal João Cândido Filho.
E lá eu iniciei a partir do 7º ano. E eu confesso que foi um ano muito difícil para mim, porque como eu vivi a minha vida lá naquela escolinha pequena, lá do monte, era mais próximo ao sítio onde eu morava, havia muito preconceito. Então, eu fui muito chacoteada, sabe, por morar no sítio. Alguns menininhos ficavam me xingando, puxavam meu cabelo, porque eu era nova ali. Quem viveu a infância num sítio sabe que a gente saía do sítio para estudar e voltava para casa, né? Não sei se alguém se identifica, mas comigo e com meus irmãos foi assim. Então, eu fui para lá com muito medo, porque era lá onde tinha mais pessoas, pessoas que moravam no centro da cidade, uma cidade com 7 mil habitantes. Mas, para mim, a realidade era algo muito diferente e assustador. Foi difícil por isso, né? Para me encaixar ali e entender o meu lugar. Mas eu sempre fui aquela aluna que sentava na cadeira da frente. Buscava sempre focar no professor, no que ele tinha para me transmitir. Então, lá, vários professores também me marcaram muito. Entre elas, uma professora de artes, o nome dela é Josley. A gente chama ela carinhosamente como Jó. Ela foi muito especial na minha vida, e até hoje, às vezes, eu passo, assim, vejo ela, e diversos outros professores também, assim, é difícil de citar um por um, mas, entre tantos, ela foi muito importante para mim, assim, um exemplo de vida dela, as coisas pelas quais ela conseguiu chegar até onde ela chegou, como professora, né, como acadêmica. E lá foi onde eu tive o primeiro contato com os estudos de uma forma mais viva, né? Porque a gente acaba indo para o 7º ano, então começa a ver outros assuntos, e aí eu fui para o 8º ano, lá foi onde eu conheci Arthur, que hoje é meu esposo, foi no 8º ano, lá nessa escola, e fui líder de turma. Isso significa que eu sempre estava ali buscando me aperfeiçoar. E aí cheguei no 9º ano, né? No 9º ano foi onde o negócio ficou mais sério para mim, porque apesar de eu gostar muito de estudar, eu sofri aquela limitação de escola municipal de bairro, né? Então, assim, não em relação aos professores, mas os recursos eram muito escassos, especialmente na questão da infraestrutura, né? E acabava que o ensino, de certa forma, não atendia às necessidades dos alunos. Também foi um período difícil, porque começou a iniciar o ingresso das drogas e da criminalidade no município. Então, acabava que isso refletia nas escolas, né? A gente vê que hoje reflete, mas naquela época refletia ainda mais, porque era algo novo. Então, no ano ali foi o período onde eu fui mais desafiada, assim, a escolher, né? A fazer escolhas que significantemente mudariam o meu futuro. E aí, eu posso resumir essa fase da minha vida assim, um período muito bom, onde eu estudei na escola do Monte, né, onde minha mãe era professora, e um período desafiador, que foi onde eu tive que ir para uma escola maior, com pessoas novas, que eu não tinha contato. De certa forma, eu era excluída. Eu lembro até de uma vez que eu cheguei na escola, aí eu cheguei, né, para sentar. Quando eu fui sentar na cadeira, eu olhei para a cadeira estava cheia de cola. Então, tinha uma menina que implicava comigo, que ela me encheu a cadeira de cola. Mas eu peguei, né, eu percebi a cola ali, não cheguei a sentar. Então, por tudo que eu passei, eu era muito esperta, então eu era muito atenta a tudo. E por isso, por essas razões, foi um pouco desafiador, né, assim, ir para um lugar novo, com pessoas novas, mas foi um momento também de encontro com as possibilidades da vida de estudante, né, de fato, onde as coisas começaram a ficar mais sérias para mim, e eu precisei fazer grandes escolhas. Pronto. Não havia nenhum tipo de pressão, até porque minha família nem sabia o que era ensino superior, né? Ninguém ainda tinha chegado ao ensino médio, imagina superior. E naquela época era muito seleto, né? O ensino superior era para poucas pessoas. E não de forma geral, mas uma grande parte das pessoas tinham uma facilidade de acesso a melhores escolas pela renda, né? Pela condição econômica. E como o IF surgiu como uma possibilidade? Primeiro, no 9º ano, né, eu precisava ir para o ensino médio, nunca repeti. Então, eu me vi em um momento onde, novamente, eu precisava fazer escolhas. Porque na minha cidade, né, Carnaúba dos Jantas, a gente só tinha uma opção de ensino médio, que era uma escola estadual. E lá nessa escola, era
como o professor Alexandre ressaltou, né, a primeira escolha, né, de ir para a rua foi uma escolha difícil, imagina no âmbito do ensino médio. Então, para mim, ir para essa escola estadual era uma coisa que eu evitava ao máximo, porque se lá nessa outra escola, né, onde eu fui estudar, do 7º ao 9º ano, já era difícil, imagina lá que era onde havia o maior número de pessoas, era uma escola maior, né, porque abrangia o ensino médio, então, adolescentes, cheios de hormônio, e as pessoas eram mais duras com esse pessoal que vinha da zona rural. E esse é um sentimento que hoje eu acredito que não existe mais, mas na minha época eu tenho amigos que sofreram a mesma situação que eu sofri. No IF eu já não senti mais isso, no IF já era algo mais democrático. Mas eu evitava pensar em ir para essa escola justamente por esse medo, né? Eu tinha medo das pessoas, era basicamente isso, eu tinha medo do enfrentamento. E aí o IF veio como isso, como uma opção. Era, digamos, uma válvula, né? Porque era uma forma de eu não ir para lá, para essa escola estadual, e ter uma opção que continuava pública, mas que eu não ia ter que enfrentar aquilo que eu enfrentaria lá, porque seria em outra cidade, com pessoas novas, muitas pessoas de outras cidades também é comum, muitos alunos de fora irem para o IF. Então, essa foi uma escolha minha. Na verdade, todas as escolhas da minha vida acadêmica, profissional, eu sempre tomei muito sozinha, pela falta de conhecimento dos meus pais. Então, eles não podiam opinar e aconselhar, meu filho, estude para você ir para esse lugar. O que minha mãe podia fazer era estude, mas ela não podia me aconselhar a tomar um determinado rumo, porque ela desconhecia as possibilidades desse rumo. E aí eu soube, né, que o IF tinha acabado de ser implantado no município de Picuí, né? 2011 ali foi a segunda turma, a minha turma foi a segunda turma do IF, né? Inclusive nós pegamos ainda o IF lá no colégio provisório, né? Lá no outro bairro. Era uma infraestrutura um pouco ruim, né? Porque era algo provisório, então foi lá nos anos iniciais. E a escolha de ir para lá foi justamente por isso, porque os meus colegas do 9º ano tinham a possibilidade de se deslocarem do município para irem para a escola particular, né, em outros municípios, como Parelhas e como a própria cidade de Picuí, né, tinha outras escolas particulares lá, de ensino privado, mas essa não era uma realidade que me cabia, né, então ou era isso ou era aquilo, e a única forma de ir para o IF foi estudando. Graças a Deus, a escola onde eu fiz o ensino fundamental, o 9º ano, na verdade, né, que é a escola da rua, que eu intitulo, ela oferecia um cursinho gratuito para os alunos que quisessem ir para lá, né, se submeter à seleção. E aí eu fiz esse cursinho junto com outros colegas, e foi a partir daí que nós decidimos ir tentar essa empreitada de ingressar no Instituto Federal, né, no ensino público, e de extrema qualidade, e que na época eu ainda não tinha uma noção de quão diferente era essa qualidade em comparação ao ensino público estadual lá da minha cidade, né? E até mesmo, eu costumo dizer, até o ensino privado, que a gente podia ter acesso ali. E foi um pouco difícil, eu confesso, porque como era em outra cidade, né, eu tinha que me deslocar. E para muitos alunos isso é comum. Vocês, como professores, devem saber e estar acostumados a receber alunos de diversas regiões, né? Então, na minha turma, eu estudei com pessoas de Baraúna, um colega de Sossego, que até hoje nós somos amigos, pessoas de Nova Floresta, de Nova Palmeira, então, pessoas ali de Frei Martinho, mas para o pessoal de Carnaúba, né, inclusive na seleção que eu fiz, várias pessoas passaram, né? Um número considerável de alunos passou. As pessoas buscavam uma melhoria, né? O IF era uma oportunidade. Para nós de Carnaúba era especialmente difícil, porque além do ônus de se deslocar todos os dias diariamente de uma cidade para outra, a estrada oferecia uma condição extremamente precária, né? Não era completamente em barro, mas a partir do estado da Paraíba, né, quando terminava a estrada do Rio Grande do Norte, que ingressava no estado da Paraíba, eu diria que 95% era barro, porque havia um breve
resquício ali de asfalto, mas muito pouco. Então, a gente enfrentava estrada de barro, eu posso dizer assim, todos os dias. E esse deslocamento era difícil. O ônibus não era gratuito, apesar da prefeitura conceder um auxílio na época, mas a gente precisava desembolsar, de alguma forma, recursos financeiros para bancar o transporte, né? Eu diria que era um valor considerável, porque precisava arcar, além do transporte, né, da gasolina, com a péssima qualidade da estrada. Então, nós enfrentamos greves de caminhoneiro, ali ficamos retidos na estrada por vários dias, o ônibus quebrou várias vezes por causa dos buracos que havia na estrada. Então, acabava que isso refletia no custo da passagem, né? Então, respondendo à pergunta do professor Alexandre, foi uma preocupação, sim, mas uma preocupação mascarada por parte da minha família, especialmente da minha mãe, que foi a responsável, né? Porque ela nunca falava nada, então ela nunca externou qualquer possibilidade de medo se iria dar certo, né? Porque tirar um valor ali, comprometer um valor do orçamento que era pouco para exclusivamente a passagem, né, do ônibus, era preocupante, mas ela não deixava em nenhum momento transparecer. Eu sei que havia medo ali, se ia sobrar no final do mês, mas ela não deixava transparecer. E tinha um lado positivo também, de que eu fui contemplada com bolsa, né, de transporte no IF. Então, havia essa possibilidade de você optar por uma bolsa de transporte ou de auxílio alimentação. Para mim, era mais em conta o transporte, porque era realmente o que eu precisava tirar mais dispêndio financeiro para isso. E aí, de certa forma, foi uma preocupação, mas foi mais leve nesse sentido, de haver um certo auxílio da prefeitura e um auxílio ainda melhor do IF, né? E essa força de vontade da minha mãe ver uma mudança, ver uma concretude na realização dos meus sonhos. Naquela época só havia duas opções, né? Informática ou edificações. E escolhi edificações, confesso que não pelas possibilidades acadêmicas, por almejar uma carreira como técnica em edificações. Foi porque meu pai era pedreiro, né? Como eu disse, ele era agricultor e pedreiro. Então, em relação às escolhas, informática ou edificações. Informática era algo muito distante para mim, porque eu nunca tive acesso na minha infância, assim, na minha adolescência, à informática. Além de ser um recurso um pouco mais difícil, né, na época, as condições financeiras e a própria localização, né, onde a gente morava, a zona rural. Então, eu não tinha acesso a computador, só depois do IF que eu fui ter, né, mas antes eu não tinha acesso, e eu até tinha medo de informática, eu admito que eu tinha medo, assim, então, para mim, não era uma possibilidade nem de longe fazer informática. E edificações foi por isso, né, um dado momento eu cheguei a procurar na internet, em algum lugar, a respeito, né, o que é edificações, né, para mim era algo novo, e aí eu percebi traços relacionados à arquitetura e à engenharia civil, né, e aí eu pensei, meu pai, eu vou poder ver aquilo na prática, em casa, no trabalho dele, tijolo a tijolo, planejamento arquitetônico, construção de casas, de edifícios, e a motivação para fazer edificações, além da escolha, né, que eu não optaria jamais por informática, por essa característica, mas foi por esse laço afetivo do meu pai, né, por ele ser pedreiro, eu optei pelo curso técnico em edificações. Nossa, sem dúvida, foi um impacto enorme, né? Sem precedentes, porque quando a gente faz uma análise comparativa, né, sobre a minha vida nesse aspecto, ainda na minha cidade, a gente percebe que eu era uma pessoa extremamente acuada. E até hoje eu me considero uma pessoa muito tímida, apesar de muitas vezes não transparecer. Esse, por exemplo, é o momento que eu estou totalmente à vontade conversando com vocês sobre um assunto que me interessa muito. Mas, na época, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas. Então, quando eu cheguei no IF, fui desafiada nesse sentido, a quebrar esse medo e a saber conviver com a maior diversidade possível, né? O IF, como eu falei, trazia pessoas de diversos outros municípios. Então, imagina, pessoas de culturas diferentes. Eu vivia ali com pessoas que estudaram a vida toda em escola privada, então tiveram uma condição econômica bem melhor que a minha, né, em termos financeiros.
e, por outro lado, em pessoas que tinham uma situação parecida com a minha, e em alguns casos, ainda pior, né, que viveram momentos muito mais sofridos em questão econômica, assim, do que eu, né, honestamente falando. Então, foi uma mudança drástica em relação à rotina, especialmente porque o IF exigia muito, né, exige muito. E eu dividi a minha vida entre os estudos e a igreja. Era uma fase que eu era muito dedicada à igreja, na minha cidade, e lá eu me dedicava muito, assim, extremamente, antes do IF, durante o IF também. E aí eu me via, assim, num momento de dificuldade para saber controlar o tempo, a rotina, né, para não abandonar nem a igreja e muito menos os estudos, né? Porque a gente sabe que o IF requer muita atenção do aluno, né? Então, se você quer cursar um curso de uma forma fiel, sem burlar as regras, você precisa estudar. E o IF era um ensino integral, basicamente todos os dias. Então, para mim, essa mudança de rotina foi bem significativa. Quando eu cheguei lá, tive contato com várias outras pessoas, teve o lado bom que havia alguns alunos da minha cidade, então a gente tinha uma conversa mais facilitada, né? Mas aprendi com professores de nível altíssimo, né, mestres, doutores, e tive um acesso à educação em uma escala que impactou muito a minha vida. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, né? E chegando no IF, uma escola pública, mais federal, o ensino era, sem dúvida, bem superior. Então, assim, no início, eu juro que fiquei com medo, até pela questão da viagem, era cansativo demais. E o bairro que a gente estudava, né, no início do IF, era um colégio provisório, como eu disse, e lá a infraestrutura não era boa, né? Então, eu lembro que houve um momento que nós tivemos aula com a professora Thalita, e ali, a gente tendo aula de desenho técnico, começou a chover, que foi um ano que choveu bastante em Picuí, né, 2011, e a gente precisou se deslocar com os projetos para outra sala, porque estava chovendo, então a gente enfrentou grandes dificuldades ali, naquele prédio provisório. Mas, por outro lado, fomos para o prédio novo, né, que hoje é o prédio atual. E ali foi bem melhor, né, ali o IF transpareceu o que ele tinha para oferecer, em termos de ensino, de qualidade acadêmica, de professores extremamente qualificados e, além de tudo, né, infraestrutura. Lá a gente tem biblioteca, uma coisa que a gente não tinha, assim, de uma forma eficaz no outro prédio. Então, foi impactante nessa mudança de rotina, porque às vezes a gente precisava ficar o dia inteiro lá e a gente tinha transporte para ir, mas não tinha para voltar. Então, a gente almoçava no IF, às vezes a gente encontrava abrigo na casa de alguma colega, mas nem sempre elas podiam receber. Então, a gente se virava ali no IF, pedíamos quentinha, eu não sei se a Ana Clara já passou por isso, mas nós pedíamos quentinha e ia dividir ali nas escadas. E eu lembro que a questão financeira pesava nesses momentos, porque a gente tinha que custear a alimentação também. E houve um momento que a gente não tem condições para ficar à tarde, para bancar o almoço, né? E aí, um professor nosso pagou o nosso almoço. Agora, o nome dele era Márcio, não sei se ele ainda faz parte da instituição. Ele era professor de filosofia. E eu e uma amiga, né, a gente dividiu com ele que não poderíamos ficar à tarde por essa questão. E a gente ainda dividia uma quentinha de R$10 entre 3 pessoas. E ele ainda se ofereceu e custeou o valor do almoço para a gente. Então, era difícil nesse sentido, assim, a rotina era pesada, o nível de estudo altíssimo. Eu acho que a gente vai poder falar em um momento oportuno, né, nas próximas perguntas sobre a qualidade do ensino, sobre os professores, tinha muita coisa para falar a respeito deles, mas nesse momento, em relação à rotina, era mais desafiador nesse sentido, principalmente nos dias que a gente precisava ficar o dia todo, né, às vezes a gente precisava pegar carona, então, além da estrada, de tudo isso, né, dessa dificuldade de transporte e locomoção, a gente precisava ir lá para o trevo para esperar carona, eu e minhas amigas, lá da cidade, né, de Carnaúba dos Jantas. Então, por muitas vezes a gente pegou carona com caminhoneiros, que não é aconselhável, mas na época era a nossa opção.
havia um transporte privado, mas a gente não tinha condições de bancar o almoço, imagina o transporte, era caro na época. Então, por muitas vezes, a gente ficou esperando o carona ali por horas naquele trevo para voltar para casa e se submetia, né, a situações muito horríveis, como em cima de caminhão de lenha, a gente voltava para casa assim, já de noite, com pessoas que a gente nem conhecia, caminhoneiros até de outros estados. Mas eu e minhas amigas íamos ali e era uma forma de voltar para casa, né? Subíamos no caminhão, para quem parasse, a gente ia. Graças a Deus, nunca aconteceu nada, mas a gente sofria esse risco, né, para ter acesso a uma condição de estudo melhor. Então, e fora que a gente ia em cima do caminhão, a estrada era de barro, né, é importante ressaltar isso. Então, imagina a condição do nosso estado físico e emocional quando chegava em casa, né. Eu vi minha mãe chorando por diversas vezes, porque via que eu precisava, né, disso. Não tinha um carro que fosse me buscar na escola, eu e minhas amigas, era aquilo ou nada. Então, era difícil, especialmente por isso, né, pelo transporte, pela rotina, especialmente nos dias que a gente precisava ficar o dia inteiro, né, barro no rosto. Uma certa vez a gente pegou carona com um caminhão de galinha, então aquele cheiro insuportável no carro, mas aquilo ali para a gente era irrelevante. Hoje eu olho e eu imagino que minhas amigas olhem também, pensem o grau de dificuldade que a gente enfrentou. Mas na época, eu confesso que não era sofrido. Hoje, eu olhando, eu penso, era sofrido, mas na época não era, porque era prazeroso aquilo para a gente. Então, acordar de 4 e pouco da manhã, né, que para mim era 4 e pouco da manhã, para esperar o ônibus chegar lá de 5 e pouquinho, para chegar no IF, passar por aquilo tudo. Às vezes o ônibus quebrava a janela, então vento na cara, areia na cara. E aí chegar lá, não ter condições de bancar almoço, mas ficar de todo modo e voltar para casa, dependendo de carona, assim, chegar em casa às vezes 9 horas da noite. E aí só comer e dormir quando tinha trabalho para fazer, ficava até madrugada fazendo trabalho. Nunca deixei de lado meus compromissos com o IF, sempre assumi muito isso. E aí no dia seguinte repetir a mesma rotina. Era cansativo, era sofrido, mas você pode me perguntar, por que você se submetia a isso tudo? Além de não ser algo sofrido para nós na época, era algo que, apesar de parecer clichê, né, é um esforço que valia a pena. Valia muito a pena, porque, como eu disse, era aquilo ou nada. Então, para nós, chegar no outro dia ali, ter acesso àquelas aulas, aqueles professores de qualidade incrível, uma dinâmica muito boa, assim, o que eles tinham a oferecer de carga profissional, instrumentos que o IF oferecia, né, salas de aula confortáveis, que era o caso que a infraestrutura do IF tinha a oferecer. Então, para nós, era todo um esforço que valia a pena. Cheguei a dormir nas aulas da professora Adriana, de literatura e de português, por algumas vezes, mas era o ônus que a gente pagava pelo bônus de ter aquela qualidade de ensino. Então, em termos de rotina, de dificuldade, de locomoção, eu acredito que isso dá para resumir bastante. Para mim, falar dos professores do IF é uma tremenda responsabilidade, porque eu acho que não transmitem palavras a qualidade, né, do ensino que a gente tinha lá. Então, se eu fosse citar, eu citaria inúmeros nomes importantes. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas acredito que alguns sim fizeram uma grande mudança, uma grande importância na nossa vida, em particular na minha vida, né? Entre eles, a professora Herta, por exemplo, foi o meu primeiro contato com o livro, a literatura, né? Ela me apresentou livros lá. E hoje eu imagino que ela, se eu ouvisse essas palavras, não lembraria da minha feição, né? Da minha aparência física, não lembraria dessas situações. Mas houve momentos ali que ela chegou a me emprestar um livro. Eu pedi para ela, né? E ela me emprestou, essa professora Herta, eu levei para casa. Eu li o livro de 300 páginas em um dia, porque eu fiquei, assim, extasiada com aquilo, né, com aquela possibilidade, né, eu tenho uma afeição enorme, indescritível pela leitura, então aquele foi o meu primeiro contato vivo com a leitura, com a literatura, especialmente com a literatura brasileira, que o IF tanto ressaltou, né. Então, sem dúvidas, a professora Herta, por tudo, pela influência acadêmica, né, eu sempre via nela um exemplo de mulher, assim,
Eu olhava para ela e me inspirava demais. E outros professores, como Macedo, era professor de história, sem dúvida um professor inigualável. Nossa, quando eu percebia no quadro de horário que eu ia ter aula de Macedo no dia seguinte, eu ia dormir até mais cedo para não correr risco de perder o ônibus, né? Ele era incrível, Macedo. As aulas dele eram um mergulho na história brasileira, na história de outros países também. Inclusive, ele tem uma característica especial, que era a palavra repare. Ele falava muito essa palavra. E ele foi, sem dúvida, um professor muito importante para a minha vida, especial. E aquele professor que você senta, coloca as mãos assim, e só sai de lá quando acaba. Porque, de fato, você não consegue nem piscar. Ele era incrível. E outros, como Geraldo, era professor de física. Uma característica de Geraldo era que ele ilustrava bastante no quadro. Então, ele gostava de desenhar, e ele tornava física, que é uma matéria aparentemente assustadora, mas extremamente interessante, né? Pelas ilustrações dele, pelo jeito dele. E um professor, um homem de nível altíssimo acadêmico. Ele era um professor inteligentíssimo. Diversos outros, como Márcia, que era professora de geografia, ela chegou a sair durante o período em que eu estava no IF, mas ela era extraordinária, super extravagante, engraçada. A Adriana foi professora de português também, Márcio, que foi professor de filosofia. Deixa eu ver quem mais. Nossa, sem dúvida, Naline. A Naline era professora de desenho técnico, e eu já adianto a próxima pergunta, né? Eu me identificava muito com desenho técnico. Então, a Naline, eu acredito que ela ainda faz parte do quadro de funcionários da instituição, não sei, mas na época, ela, assim, de forma figurativa, é claro, mas ela basicamente pegava a mão do aluno e desenhava junto com ele aqueles traços perfeitos, né? Na disciplina de desenho técnico. E ali chegar na prancheta e vislumbrar aquele papel enorme e olhar para frente e ver a professora Naline explicando, né, as características de um traço. Eu lembro que uma certa vez eu fiz um traço e ela ensinava a não fazer o traço e pausar e continuar, né, porque ficava a marcação do lápis ali. E aí ela percebeu que eu estava nervosa pela presença dela ali, continuei fazendo o traço, parei, continuei novamente com o traço meio assim, batimento cardíaco, sabe? E ela foi lá com toda a paciência do mundo, me explicou, me acalmou e me tranquilizou. E, sem dúvida, ela foi fundamental ali para o meu crescimento no IF, a Naline. Extremamente cirúrgica, técnica, um nível muito elevado, uma forma de lidar com os alunos ali muito especial. E eu acredito que todos compartilham desse mesmo sentimento em relação a ela. E, entre outros, também Camila Famar, né, professora na época, diversas disciplinas, mas entre elas de engenharia de materiais, se eu não me engano. E ela era ótima também, lembro das aulas dela sobre tubulação, apesar de eu não ter seguido na área, mas eu lembro exatamente de tudo que eu aprendi no IF nesse contexto, assim. Outros professores, como Verusca, que foi professora de estabilidade, era uma matéria difícil, mas que, na verdade, era prática, pela forma que ela transmitiu o conteúdo. Então, vocês podem perceber que eu lembro da maioria do nome dos professores, porque marcaram, né? Se não marcasse, a gente não lembrava. Mas, entre outros, como Tuca, que foi professor de biologia, ainda no IF antigo, inclusive ele é daqui de Natal, mas ele saiu do IF também, durante o período em que eu estive lá, mas ele era professor de biologia, Naldo, também de biologia. Era uma disciplina que eu gostava muito, né, além de história, desenho técnico. Eu não lembro agora se foi Naldo ou foi Tuca, mas porque Tuca antecedeu o Naldo, né, então eu não lembro quem foi, mas eu lembro de um trabalho que era bastante interessante. Eu não sei se repetiu nas próximas turmas, mas era um trabalho para criar uma célula, e a célula, ela devia ser criada através de alimentos. Então, a gente ia construir aquela célula na forma de bolo ou de pizza. E aquilo foi muito desafiador. Então, eu fiz um grupo com minhas amigas da minha cidade, a gente fez essa célula em forma de bolo, e incrível, a gente separou pelos organismos celulares, então tinha a mitocôndria, tinha os ribossomos, os lisossomos, eu lembro de tudo, viu? Fui para o direito. O citoesqueleto, as organelas, tudo lá na célula bonitinho. E, além de tudo, a gente tinha que apresentar o trabalho de forma teatral também. Então, eu era o citoesqueleto. Tinha uma amiga que era o retículo endoplasmático granuloso, né? Tinha o liso também. A gente apresentou esse trabalho em forma de teatro e, no final de tudo, acabou de uma forma boa, porque a gente comeu a célula.
E foi incrível, assim, diversos outros professores que marcaram muito a nossa vida ali no IF, sem dúvidas, o professor Tiago também, que deu aula de topografia, era excelente. Diversos outros, a Adriana, eu acho que eu já falei, mas professores incríveis que marcaram muito, não só por trazerem um conteúdo, mas porque passaram lições de vida muito importantes. Então, eu lembro que em alguns momentos nós choramos com professores, em algumas despedidas, e choramos com outros em momentos ali de desabafo, né? Nós ouvimos desabafos de alguns professores, por situações pessoais, então ali a gente se emocionava, né? Um professor que tem um lado bem emotivo era a Adriana, uma professora de português. Também havia um contato muito próximo com Madele, que era pedagoga, não sei se ela ainda continua na instituição, mas Madele era excelente também para nós. Então, se for para ficar, eu ficaria a noite toda aqui discutindo a qualidade dos professores e a particularidade de cada um, pelo menos daqueles que mais marcaram minha vida acadêmica. Então, de certa forma, cada um teve uma importância essencial, tanto no âmbito acadêmico, né, profissional, como no âmbito pessoal também, de crescimento humano, né, questões psicológicas, emocionais, e a importância foi indiscutível nesse sentido, de cada um deles. Então, eram pessoas com culturas diferentes. Então, como em qualquer ambiente, né, a gente acaba fazendo grupos. E, de forma lógica, era mais racional para nós, da cidade de Carnaúbas, que, salvo engano, eram 6 pessoas, 6 meninas, fazer um grupo entre nós, porque havia necessidade de muitos trabalhos, apresentação de trabalho. Então, para nós, fazia mais sentido nos reunirmos ali, porque tinha uma facilidade, né? Era da mesma cidade, então não precisava se locomover tanto para dormir na outra cidade, em Picuí, no caso, né, para fazer trabalho. Então, acabamos fazendo esse grupo, né? Eu e algumas amigas de lá, da minha cidade, de Carnaúbas dos Jantas. Mas, ao longo do IF, a gente acabou, inevitavelmente, formando laços com as outras pessoas, né? Então, eu fiz amizades incríveis lá, né? Melissa, ela é de Picuí, né? Hoje mora em Campina Grande, estuda outro contexto, né, não seguiu na área. Eu não sei se a gente vai chegar a falar no momento oportuno também sobre isso, sobre escolha de profissão, de área, mas Melissa era de Picuí, formamos laços incríveis. Bia, né, Ana Beatriz, hoje tem um filhinho. Melissa também tem um filhinho, Theo. E Bia também tem um filhinho, Felipe. Fomos grandes amigos ali no IF. Thales também, de Picuí, Gineton, que foi entrevistado também, nós éramos muito amigos ali, então era um grupo que a gente formou ali, principalmente o pessoal de Carnaúba, mas ao longo dos anos foi inevitável continuar só aquele grupo fechado, então as meninas, haviam 2 gêmeas de Carnaúba, elas acabaram fazendo amizades com outras meninas de Picuí, e assim comigo também, com outra amiga, e assim sucessivamente, né, a gente criou laços com outros municípios também. O IF é isso, diversidade. E democracia também. E assim a gente foi construindo nossas relações. Fiz amizade com um menino de Sossego, Jailson. Hoje a gente mantém um contato sim com alguns, com outros não, porque no IF a gente não tem muita proximidade e é inevitável, né? Cada um segue uma vida acadêmica diferente e pela própria, assim, pelo deslocamento, né, de município, é inevitável a gente manter de forma vívida, assim, a relação, mas fiz amizades fortes que hoje permaneceram. Então, manter um contato com Carla, que foi a principal razão de eu permanecer ali no IF todos os dias, né? Era minha amiga para tudo lá. Fiz amizade com ela no IF, apesar de sermos da mesma cidade, de termos estudado antes o 8º e o 9º ano, mas fizemos amizade verdadeira ali no IF. Fiz uma grande amizade com ela, que ao longo dos anos continuou. Acabou que a gente acabou se distanciando pela escolha acadêmica, né? Eu vim para Natal, ela continuou em Carnaúba, pela distância, mas continuamos nos falando normalmente, então, uma amizade que perpetuou, entre outras, Melissa também, que a comunicação é virtual, né? Mas sou muito amiga dela, gosto muito, criei uma relação muito boa, inclusive dormi lá várias vezes, estive lá naquela Copa do Mundo de 2014, né? Estava no IF, a gente estava prestes a se formar ali. Então, sofri na casa dela, com a mãe dela, com a gatinha dela, com a irmã dela.
Então, dormi lá, dormia muito em Picuí, na casa de amigas. Bia, sem dúvidas, dentre outros, né? Thales, inclusive, recentemente encontrei com ele, com Thales, ele chegou aí lá no interior e às vezes falo com ele virtualmente também, mas especialmente Jailson. Jailson era um menino incrível e tem uma história de vida impactante para todo mundo. Na época do IF, inclusive, saiu em algum jornal a história de vida de Jailson. Ele era de Baraúna também, uma situação difícil econômica, eu acredito que ainda pior que a minha, no contexto onde ele viveu ali, né? Mas precisou morar em Picuí porque era mais barato para ele do que se deslocar. Então, é uma amizade que foi construída ali ao longo do IF e continuou. Nós somos muito amigos hoje, e recebo ele na minha casa, já veio me visitar diversas vezes. Depois que ele saiu do IF, foi estudar em Recife. Depois de Recife, um menino extremamente inteligente. Eu lembro de um dia que ele deu aula junto com o professor de física Geraldo, que era algo inimaginável, mas ele tinha inteligência a nível de NASA, eu costumo dizer. E fora isso, é um menino extremamente humano, gentil, muito especial para mim, Jailson. E ele é amigo meu e do meu esposo também. Recebemos ele na minha casa, jogamos xadrez, ele vem aqui diversas vezes, já veio nos visitar. Depois ele viajou para Porto Alegre, em relação à academia, à vida profissional. A última vez que nós nos falamos, ele estava morando em São Paulo. Então, assim, o IF também, eu imagino que abriu portas para ele inimagináveis, né? E que achávamos inatingíveis, mas que foi possível, né? Graças ao IF. Então, sem dúvidas, fiz amizades que perpetuaram muito, assim, marcaram muito a minha vida ali no IF. Tanto pessoas da minha própria cidade, como pessoas de outras cidades, e especialmente Picuí também. Havia uma certa separação, né? Porque eram cursos diferentes, áreas diferentes, mas era porta com porta colada. Então, havia contato, com certeza, não havia rixa, nada do tipo assim, não. Até porque a gente dividia basicamente os mesmos professores das matérias básicas, né? Português, geografia, biologia. A diferença era as matérias técnicas, né? Por um lado, engenheiros, arquitetos, e por outro lado, técnicos, pessoas formadas em ciência da computação, engenheiros mecânicos, engenharia elétrica, havia ali, né? Havia uma certa separação nesse sentido, mas eu, particularmente, não cheguei a fazer amizade viva, assim, com ninguém de lá, mas porque era restrito mais a minha turma, pela convivência mesmo. Mas, sem dúvida, também fiz amigos com aquela turma, né, de informática. Inclusive, alguns eram da minha cidade. Eu não sei se hoje ainda é, mas na época era interessante, porque a maioria das mulheres optavam por edificações. E a turma de informática era majoritariamente formada por homens. Mas havia mulheres lá também. E, de certa forma, essas mulheres que estavam no curso de informática eram verdadeiros crânios, pessoas extremamente inteligentes que decidiam mergulhar ali, né? E graças a Deus, também ao longo do tempo, isso virou algo mais flexível, né? As mulheres começaram a ingressar nessa parte da tecnologia, da informática. Mas, na época, havia uma certa separação pelo curso mesmo, sabe? Pela rotina de cada curso. Mas havia troca também, muita conversa. Fiz amizade com algumas pessoas, mas não muito viva, assim, como na minha turma, né? Mas houve momentos em que a gente precisou juntar a turma, por exemplo, porque o professor não podia dar aula em outro momento de forma dividida, assim, por exemplo, na terça para informática e na quarta para edificações. Ele precisou viajar para defender o doutorado, alguma coisa do tipo, né? Então, precisamos juntar a turma em alguns momentos, principalmente nas aulas de física, com o professor Geraldo, aquela mente brilhante. Então, a gente se reunia ali, dividia a mesma turma para assistir a aula de física. Em outros momentos, houve viagens, né? O lado positivo do IF também, pelo menos para nós naquela época, era essa possibilidade de não se restringir àquela localidade, né? Aquela região. Então, nós viajávamos, apesar de ir para perto, né? Para essa região, né? Mas vínhamos para Natal, fomos para Recife, João Pessoa também,
ter contato com outros institutos federais e, por vezes, até universidades federais. E acabava que, no decorrer dessas viagens, a turma se unia com a turma de informática. Então, acabava que em algumas, não todas, mas a gente ia no mesmo ônibus, ou até separado, mas havia esse contato, essa proximidade. E fora, assim, algumas situações como eventos científicos, né, que acabava que a turma se reunia para elaborar algum trabalho, alguma apresentação, e a gente acabava tendo uma proximidade maior. Mas não havia rixa, nada nesse sentido, havia, sim, uma certa separação pela afeição de cada um, pelo curso, mas também, por outro lado, havia um diálogo ali entre as turmas. Sem dúvida tinha sim, até porque o IF ali em Picuí, né, era algo novo, naquela região Seridó. Então, para muitas pessoas era uma coisa impactante, né? Imagina, o ensino federal ali, né, médio e técnico ao mesmo tempo, com essa qualidade que eu já tanto ressaltei. Então, com certeza, tinha um impacto muito grande na vida da população em geral, né? Mas positivo, é claro. Então, por exemplo, quando a gente estava ali no primeiro bairro, né, no Instituto Provisório, na escola provisória, a gente era conhecido por um mercadinho ali perto da região, né? Então, a farda era o emblema da turma. A gente saía com a farda com o símbolo do IF e o pessoal já olhava, já reconhecia. O mercadinho já atendia, parecia até que o mercadinho fechava para atender só os alunos do IF, porque era uma quantidade muito grande, uma demanda muito grande e a identificação através da farda. E, especialmente na minha cidade, sem dúvida, dizer eu sou aluno do IF era um motivo de orgulho enorme, indescritível, pelo menos para mim, né, particularmente. Então, eu tinha extremamente orgulho de dizer que estudava lá, no IF. E eu acredito que meus colegas também, né, até para conseguir estágio, depois, já no final do curso, a gente precisou, né, fazer o TCC, fazer estágio, e, sem dúvida, uma facilidade muito maior para a empresa ali que atuava na construção civil da minha cidade em receber os alunos do IF, né. Você chegava com um currículo e dizia que era aluno do IF e precisava de um estágio, podia passar a fase de entrevista, né? Porque você já estava automaticamente admitido ali, porque já se presumia que havia uma condição profissional para lidar com aquelas situações, né? Então, assim, confiavam trabalhos a nós, alunos do IF. Inclusive, na época que eu fui estagiária, ainda no IF, estagiária lá no meu município, no âmbito da construção civil, em algumas casas de programa Minha Casa Minha Vida, a minha supervisora de estágio era uma ex-aluna do IF de edificações, que também estagiou lá e que depois foi admitida como empregada da empresa, né? Então, exatamente por isso, havia um reflexo e um impacto muito grande o fato de você ser aluno do Instituto Federal, do IF, ali do campus Picuí, na minha cidade, e em Picuí também, com certeza. A gente passava com a farda e percebia que as pessoas olhavam com orgulho, né, sem contar a família da gente, os familiares. Então, havia, sim, uma grande diferença ali, você dizer que era aluno do IF, eu acredito que hoje ainda tem, assim, mas na minha época, ainda mais porque era algo muito novo, ninguém conhecia, assim, o IF, de fato. Então, dizer que era aluno do IF traduzia um nível de educação maior, um nível de, não assim, generalizando, né, mas, de certa forma, um nível de compromisso acadêmico bem maior, né, então o impacto era maior, consequentemente, sim, e o reconhecimento por isso também, né, até porque não ficava só no papel, sou aluna do IF, e nem no emblema da farda, mas ficava nas práticas, né, era algo que era refletido nas relações, tanto a questão de experiências profissionais que a gente aprendia, né, com a maior responsabilidade possível que os professores passavam para a gente no IF, como pelos resultados da prática, né, então, eu, por exemplo, uso o exemplo do meu estágio, porque foi o que eu vivi de prática, né, em relação ao curso. Então, nunca houve nenhum problema, a gente chegava e monitorava ali a ação dos serventes de pedreiro, dos pedreiros, e eram com muito respeito, e eles viam a gente com respeito por isso, né, por sermos alunos do IF ali, e era recíproco, é claro, né, porque a gente aprendia muito com eles também, o que a gente via na teoria, ali na prática. Então, sem dúvida alguma, havia um impacto significativo o fato de ser estudante do IF, ser aluno do IF, especialmente da minha turma,
e particularmente, né, eu digo com minhas próprias palavras isso, com toda certeza, com toda convicção. Honestamente, eleger um único momento é muito difícil, porque, assim, 4 anos é muito tempo, né? Eu cheguei lá extremamente imatura, uma criança, basicamente, e saí com formação acadêmica incrível, e com um conhecimento de mundo muito maior, né? Algo que eu não teria se eu não tivesse ingressado no IF. Então, houveram, sim, muitos momentos bons ali, e que eu poderia, sim, descrever, mas eu vou escolher falar de um momento engraçado, cômico até, e que, sem dúvida, marcou muito. Não foi um momento ruim, assim, mas foi engraçado. Foi triste, mas foi engraçado. Então, assim, como eu disse, a época mais difícil era os dias em que a gente precisava passar o dia inteiro no IF, mas a gente fazia com todo amor do mundo. E aí, quando o IF ainda estava lá no campus antigo, nessa escola provisória, a gente sofreu especialmente um pouco mais, porque a locomoção era mais distante. Eu não me recordo agora o bairro, que era o antigo IF, mas eu lembro que, assim, para quem vinha de Carnaúba, o IF novo, né, que a gente chama, né, que hoje não é mais novo, já é velho também, já está lá há muitos anos, mas o campus novo, né, para nós, que fomos da segunda turma do IF, ficava no início de Picuí, para quem vinha de Carnaúba. E o campus velho, o IF velho, ficava lá no final de Picuí, na saída de Picuí. Então, era assim mais difícil. Por exemplo, nesse período, a gente ficava à tarde, então a gente almoçava na casa de uma amiga. E essa amiga morava no início de Picuí. E eu sei que é difícil, assim, geograficamente pensar, mas pensa como se estivesse vindo de Carnaúba. Então, essa amiga morava no início de Picuí, mais próximo ao campus novo do IF, e o IF era na saída de Picuí. E a gente saía da aula da parte da manhã, ia para a casa dela para almoçar e voltava para o IF, né? Então, a gente caminhava a cidade inteira a pé. Não havia ônibus, né? Eu acredito que hoje ainda não tem ônibus, assim, coletivo, transporte público na cidade, né? Ainda é pequena, acredito que 19 mil habitantes, ou não sei, mas não havia uma população para ônibus, né? Então, era a pé mesmo. E mototáxi também era mais difícil e pela condição financeira da gente, né? Alunos do IF, na época. Então, houve um momento que ali em 2011 chovia muito, era um momento bom para a chuva. E aí a gente foi para a casa dessa minha amiga, eu e uma colega, né, Carla, almoçar para poder voltar para o IF. E a gente almoçou e saiu de lá para ir voltar para o IF, né? Não lembro a hora, acho que era 1 hora por aí. Mas nessa volta, no caminho, choveu muito, muito, desceu na linguagem nordestina, né, regional, um toró ali, abriram as comportas do céu e choveu muito, muito assim, a chuva veio do nada, a ponto de formar um rio. Eu lembro que tinha uma padaria e do outro lado tinha um colégio, uma escola municipal, eu acho. E ali naquela parte do centro, eu acho, de Picuí, formou um rio do tanto que choveu, né? A questão hidráulica era ruim naquela região. Então, formou um rio e a gente ficou ilhada ali, eu e minha amiga, precisando ir para o IF, para a aula da parte da tarde, e não podia, porque a gente estava sem guarda-chuva, com a farda do IF bonitinha, cheirosinha ali, mas não podia passar para o outro lado da rua, atravessar por causa desse rio. E era um rio de fato. E, assim, lama, né, esgoto, água da chuva, era marrom a água. E a gente ficou ali desesperado, porque eu precisava ir para o IF. E aí a gente não sabia o que fazer ali, o tênis já estava molhado, a farda estava um pouco molhada já, a gente se abrigou embaixo de alguma parada, eu acho. Aí parou um mototaxista e se compadeceu da nossa situação e se ofereceu para atravessar a gente na moto pelo rio, né? Imagina Moisés atravessando o Mar Vermelho. E aí ele disse, vamos, eu levo você, e se compadeceu da situação. A gente estava ali há minutos já. Aí a gente, tá certo, vamos lá. E aí eu e minha amiga ia subir na mesma moto para atravessar o rio. Mas quando a gente estava se aproximando da moto para atravessar o rio, passou um caminhão, um baú ali, numa velocidade enorme, assim. E o cara, de propósito, até olhou pela janela, acelerou, passou perto da gente, deu um banho ali, que a gente ficou encharcado. O coitado do mototáxi que estava fazendo uma boa ação acabou se prejudicando por isso. Naquele momento, ele ficou ali atônito
e eu e minha amiga ficamos completamente encharcadas, eu só vi aquela onda, assim, eu sou baixinha, e minha amiga é alta, eu fiquei na frente dela, então, por ser baixinha e ela alta, ela sofreu, mas eu sofri muito mais, porque eu servi de escudo para ela ali. Então, a onda passou, assim, a onda de lama, em câmera lenta por mim, e o cara do caminhão rindo da gente. Então, sem dúvida, esse foi um momento marcante, a gente ficou encharcada, o mototaxista esperou a gente ainda, atravessou a gente o rio, e a gente não tinha reação. Naquele momento, a gente não sabia se chorava, se ria, só ficamos atônitas, assim. Aí, continuamos caminhando até chegar no IF. Naquele momento, veio um carro, parou, e quando a gente olhou, era uma colega da gente, que estudava com a gente, era Melissa, né, que eu falei para vocês que hoje é minha amiga, né, e foi ali que a nossa amizade se iniciou, e essa história que eu estou contando foi no primeiro ano do IF, em 2011, ali nos primeiros meses, e foi ali que a nossa história iniciou, né, ela parou e o pai dela disse, menina, você toma aonde? Ninguém reconheceu, porque a farda do IF, bonitinha, branca, estava marrom. E ela, entre no carro, que a gente tá indo pro IF também, vamos. E a gente morrendo de vergonha, porque todo mundo, eu e ela molhada, né, assim, cheia de barro, com a mochila encharcada. Aí a gente chegou no IF, toda molhada, assim, a vergonha. Na hora a gente foi falar com Madele, que não podia ficar sem farda. Por favor, a gente acabou passando por um momento ali frustrante, deixa a gente trocar de roupa, ficar com outra blusa, porque a gente tava com a mochila e levava uma roupa, como a gente ia passar o dia todo, e ela nem contou 2 vezes, né? Teve misericórdia da situação. E a gente foi, trocou de roupa e continuamos vendo a aula, né? Molhada, a calça jeans molhada, mas continuamos e a vida seguiu. Então, esse foi um momento que até hoje, quando eu encontro com essa minha amiga do IF, né, a gente recorda esse momento aí inusitado, né? Cômico, mas engraçado. E houveram outros momentos importantes, sim, que a gente passou no IF. Mas quando eu penso no IF e quando alguém me pede para eleger um momento interessante que marcou, é inevitável, porque esse foi um momento que, de fato, marcou muito a nossa vida, né, em especial, minha e da minha amiga. Eu poderia falar de momentos profissionais, acadêmicos, de histórias incríveis e motivadoras, mas esse foi um momento de muita frustração, mas que hoje a gente olha por um lado engraçado ali da situação. Pergunta extremamente pertinente, né? Porque foge muito do padrão, né? Óbvio, de escolha. Eu gostava da área. Gostava porque meu pai era pedreiro, eu tinha um contato, tive uma experiência sem dúvida positiva com estágio. Professores incríveis também, Camila, na linha ali, desenho técnico, me identificava muito, mas uma das influências foi justamente a professora Herta, né, que me trouxe os livros. Então, eu amava ali desenhar, gostava muito, mas depois que eu tive contato com os livros e comecei a ler com maior frequência ali, literatura brasileira e muitas outras coisas a respeito até mesmo da legislação, o direito, né, o direito, muita gente resume o direito à lei, né, mas de certa forma, eu tive contato com várias legislações, né, normas da ABNT, BR, ali no IF, então ali eu já comecei a ler, e enquanto muitos alunos liam um dado artigo para se basear, para fazer o trabalho, até o trabalho de conclusão, né, o TCC, ou algum trabalho específico de metodologia, eu lia com afinco, então eu lia com interesse, e por eu gostar de leitura, né, alguns trabalhos também necessitava de uma dedicação maior na parte escrita, eu comecei a gostar muito da escrita, da leitura, e eu via que seguindo na área eu iria gostar, cheguei até a fazer um vestibular para arquitetura, outro para engenharia, o de arquitetura eu não passei, mas o de engenharia eu passei, aqui no Rio Grande do Norte, mas não fui, porque eu não me sentia assim ainda, sabe? Eu gostava muito de ler e de escrever, eu não me via assim no futuro, a longo prazo, a curto prazo sim, mas a longo prazo eu não me via seguindo na área, né? Por outro lado, meu esposo, por exemplo, foi para arquitetura, né? Desde cedo ele gostou disso. E o IF só ressaltou esse desejo dele. E para mim, sem dúvida, o IF ressaltou, mas não o desejo de seguir na área profissional,
optar por engenharia ou arquitetura, mas sim de procurar algo que ali me instigaram, né, que foi a leitura, através dessa professora Ethel, em especial, e outros professores de filosofia, o próprio Márcio, e outro professor agora que no momento eu não me recordo o nome, mas ele também dava aula de filosofia, então eram disciplinas que alguns alunos não gostavam muito, não tinham afeição, e já eu gostava bastante, né, então ali eu tive contato com o mito da caverna de Platão, que é um clássico, por exemplo, e que tem uma certa ligação com o direito, e era algo que, tecnicamente, ficava de forma superficial nos alunos, mas, para mim, despertava o desejo de uma possibilidade a mais. Então, foi ali que começou a surgir as primeiras intenções. Mas o que me incentivou mesmo foi fora do IF. Meu cunhado, né, o esposo da minha irmã, ele ingressou no direito, começou a fazer o curso de direito em Patos e começou a me falar. E aí, nessas conversas com ele, ainda no IF, eu comecei a me interessar mais, sabe? E aí foi onde eu acabei me incentivando, né, a leitura, né? Me instigando essa parte de leitura. E aí eu percebi que não, realmente eu vou tentar ir para o direito. E aí decidi tentar algo assim, bem teórico, nesse aspecto, né? Decidi tentar algo que não fosse a arquitetura e a engenharia. E aí fiz o Enem, me dediquei muito no período do Enem, né? O IF nem precisava de cursinho, eu ainda cheguei a fazer, mas não precisava, porque o IF preparava de uma forma espetacular. Mas fiz o Enem, fiquei com uma nota muito boa na redação, quase nota máxima na redação, e por coincidência era sobre o direito das mulheres. Então, ali, através da redação, e parece que tudo se encaixou, sabe? As conversas com meu cunhado, o incentivo à leitura dessa professora, e algumas outras coisas me encaminharam, assim, de forma gradativa e natural para o direito. E aí fiz o Enem e tentei a bolsa para a ProUni Integral e consegui, né? Na universidade aqui no Rio Grande do Norte. E aí iniciei o curso ainda pensando assim, caramba, será que tomei a escolha errada, né? Olhava para meus trabalhos ali de arquitetura e pensava, mas não, hoje eu vejo, depois de concluir o curso, né, que não, realmente eu fiz a escolha certa, mas nada anula o que eu aprendi no IF. Na verdade, eu digo que se não fosse o IF, eu não teria optado pelo direito, né, porque direito só cursa direito de forma eficaz quem gosta de ler e quem gosta de escrever. E se não fosse o IF, eu não gostaria de ler tanto, porque foi uma professora do IF que me apresentou a leitura, então tudo se encaixa, assim, apesar de parecer um pouco inimaginável, mas tudo se encaixa nesse sentido. Então, eu percebi que era a minha área mesmo, e não me arrependo de forma alguma, e isso só faz a gente perceber que o IF, ele traz uma gama de possibilidades. A título exemplificativo, por exemplo, eu cheguei a ouvir ao longo da minha vida algumas pessoas dizendo, eu não incentivo meu filho a ir para o IF porque não é uma área que ele gosta. Ele não gosta de geologia, nem de edificações, nem de informática, por exemplo. Mas isso é uma visão totalmente limitada da realidade, né? Porque o IF é um ensino médio e o técnico é um plus. Então, você tem uma possibilidade de se aperfeiçoar ali, de ter o ensino médio de uma forma extremamente qualificada a nível de universidade, né? Muitos professores, inclusive do IF, na minha época, pelo menos, dividiam a atenção entre Instituto Federal, pós-doutorado e até aula em Universidade Federal. Então, isso não limita as coisas, pelo contrário, isso só possibilita um leque muito maior de opções, né? O IF foi incrível nesse sentido. Então, assim, no meu ano, né, de 2011, na turma de informática, por exemplo, eu não posso dar grandes exemplos porque não tenho muito contato, mas saiu um aluno que fez medicina, Elton, o nome dele, um aluno extremamente inteligente ali, se identificava muito com a medicina e fez medicina, e sem dúvida o IF para ele foi fundamental também. E na minha turma, por exemplo, médica veterinária, que é o caso de Melissa, por outro lado, arquitetos, que é o caso de Ana Tesser, engenheiro civil, que é o caso de Gineton, mas advogada, que é meu caso, Maísa também foi para o direito, Neto também, que é um amigo que eu tenho contato hoje, inclusive é mestrando em direito pela UFPB. Então, várias possibilidades. Jailson foi para a ciência da computação, salvo engano. Outros, Paloma foi para nutrição, fez nutrição aqui em Natal.
Então, assim, saíram arquitetos, saíram da turma engenheiros, mas saíram também de informática, médico, da minha turma, médico veterinário, que é o caso de Melissa, fisioterapeuta, nutricionista, advogados, e no futuro, quem sabe, juízes, promotores de justiça e diversas outras profissões, professores, salvo engano, ainda saiu algum aluno e decidiu ir para a área acadêmica, assim, no sentido de licenciar, né, salvo engano, mas o IF, de forma alguma, limita, né? A gente pensa assim, o que levou você a optar por isso? Era mais óbvio seguir na área, mas quando você vê na prática, as relações entre o aluno e o professor são extremamente impactantes para apontar o seu futuro. Então, uma conversa ali com o professor de filosofia faz você optar pela filosofia, pelo direito. Uma conversa com o professor de biologia faz você optar por biologia. Inclusive, uma das alunas, das colegas do IF, tinha iniciado o curso de biologia em Bahia. Não sei se ela continuou. Mas, enfim, algum foi para a educação física também. Paloma de Frei Martinho, quase certeza que ela foi para a enfermagem também. Então é uma turma muito diversificada, né? Aí, que não se limita só aos padrões. Então, eu acredito que o IF é uma opção incrível, relevante, de forma significativa, e que não limita a seguir aquela carreira técnica, né? Hoje eu sou técnica em edificações e sou advogada, e existem técnicos em edificações que são médicos, que são enfermeiros, então não limita, né? Eu posso trazer para o lado pessoal também, para falar um pouco da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos, e minha irmã, né, a mãe dela, via o meu interesse e a mudança na minha vida através do IF. E a gente, desde cedo, incentivou a minha sobrinha a querer buscar a vida no âmbito estudantil. E ela chegou a me acompanhar no IF várias vezes, levei ela para o IF, ela teve contato com meus colegas do IF, com minha amiga do IF, com outro amigo do IF, acompanhava as reuniões. Minha sobrinha, na época, ela tinha, eu sei lá, acho que 5, 6, 4 anos por aí, não sei. Mas, quando minha irmã veio morar em Natal, que trouxe ela, ela com 8 anos abriu uma seleção no IF, só que o IFRN, né, aqui no campus Natal Central, para a seleção de crianças para o coral infantil. E a gente não contou 2 vezes. Colocamos ela na seleção lá, ela sempre gostou de cantar, e ela fez a seleção, passou na seleção e ia para o IF, minha sobrinha de 8 anos, com a farda do IF. Ela entrava no ônibus, assim, com a farda do IF e se sentia a aluna do Instituto Federal. E passava na frente dos alunos maiores, assim, no IF, com aquela carinha linda, e um orgulho enorme no nosso coração em ver isso, né? E ela fez parte do coral infantil do IF, foram convidados a eventos na comunidade carente de Natal, no próprio IF, em eventos científicos, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em eventos natalinos para participar do coral, e nesse coral infantil fazia parte professores do IF, não só de música, mas professores de outras disciplinas que incentivavam, coordenadores do IF, alunos bolsistas faziam parte da turma do coral infantil, né, que ela usava a fardinha ali com o maior orgulho. Houve uma pausa por causa da pandemia, mas todo final de ano no Natal ela estava ali apresentando. Falou várias vezes em homenagens natalinas, e minha sobrinha, hoje 10 anos, né, prestes a fazer 11 anos, mas quer dizer, só a título de informação, para ver como o IF foi importante, né, o fato de eu ter ido para o direito, né, não anula a história do IF na minha vida, e o exemplo disso é a minha sobrinha, e inclusive, coincidentemente, recentemente, eu e minha irmã estávamos conversando sobre isso, sobre o desejo dela, não é algo que ninguém impôs, é o desejo dela de ir para o IF, porque ela me via ali com a farda, indo e voltando do IF diariamente. Então, hoje ela é extremamente estudiosa, eu olho para ela e vejo meu exemplo ali, porque ela gosta muito de estudar. Hoje de manhã, inclusive, ela disse: tia, eu fiz 2 provas, de inglês e de ciências, e eu perguntei, foi difícil? Ela, banana, muito fácil. E é um nível alto a escola que ela estuda também. Mas ela tem esse interesse, sabe, desde 11 anos, de ir para o IF, na realidade do IFRN, né, em razão da região. Mas o IF, né, e aqui em Natal tem muitas opções de escolas privadas boas para cursar o ensino médio.
E mesmo assim, o IF tem uma relevância, sabe? Eu acho que nunca vai ser descartada essa relevância, porque é nítido que já formou muitos profissionais, exemplos de pessoas educadas, de pessoas que, ao mesmo tempo, são humildes e que são batalhadoras, traz uma trajetória diversificada de pessoas de baixa e de alta renda, né, sem fazer distinção entre isso, entre classe social, entre homem e mulher. Então, o IF é essa mistura, e esse rol de possibilidade de incentivo para a vida científica, e assim foi comigo, essa foi a razão da minha escolha, assim tem sido com o incentivo nosso, a minha sobrinha, e eu espero que assim continue. E o professor Alexandre perguntou se eu tinha alguma recordação. Eu sempre gostei muito de guardar meus trabalhos acadêmicos do IF, minhas provas, até hoje guardo do curso de Direito, mas em razão da mudança, né, de Carnaúba para cá, acabou que algumas coisas se perderam, né, e já 6 anos depois da minha conclusão lá no IF, então acaba que as coisas vão ficando, né, em razão do tempo. Mas eu tenho ainda o certificado de conclusão aqui, inclusive preciso buscar lá um documento no IF. Tenho vários outros documentos, várias fotos. Hoje eu imprimi porque eu queria mostrar. Essa aqui, por exemplo, foi da aula da saudade. Não sei se dá para ver bem. Mas uma parte da minha turma, né, na aula da saudade. Vários outros colegas que fizeram parte da minha turma, que tem uma importância na minha vida. O professor Tiago, aqui também, que era professor de topografia. Essa aqui, por exemplo, foi nos primeiros anos do IF. Essa do centro aqui, de camisa vermelha, na verdade, era a professora Adriana, de quem eu falei, né, professora de português. Eu não me recordo se esse momento era o momento de aniversário dela ou de despedida, eu não me lembro muito bem. Mas aqui, aqui, e umas amigas do interior de Carnaúba dos Jantas, e a maioria pessoas de Picuí e pessoas de outras cidades também. Então, a gente gostava, a turma era muito unida nesse sentido, apesar de haver os grupos, evidentemente, né, a gente se unia para comemorar, fazer comemorações. Essa aqui, por exemplo, foi uma viagem que a gente fez, eu não sei, gente, se vocês estão vendo bem, mas essa eu não me recordo bem se foi na Paraíba, mas foi uma viagem muito especial que fizemos, eu e algumas amigas. Essa é a Melissa, de quem eu tanto falo, essa aqui, Melissa, essa é Carla, minha amiga lá de Carnaúba dos Jantas, Cidinha, Joyce, Nivailma, essa é Paloma, é uma das gêmeas de Carnaúba dos Jantas também, inclusive a que fez nutrição, mora aqui em Natal, e essa é Drízia. Drízia, eu não lembro o curso que Drízia fez agora, não sei se ela fez arquitetura ou engenharia, mas ela era de Baraúna, salvo engano. E aqui, por exemplo, é a foto da missa, né, o ato ecumênico ali no final do curso já. Então, já pessoas com a mente mais formada e um número reduzido. Aqui, eu confesso que não está a turma toda, mas tem bastante gente. E o pessoal unido aqui para a missa. Foi muito especial esse dia também, já no finalzinho do IF, a saudade batendo forte, porque a gente sabia que era o final de um ciclo ali, o início de outro para todos nós. Mas eu tenho diversas outras fotos, né? Essas aqui eu imprimi em papel, até normal, só para título de exemplificação para vocês, mas tenho muitas recordações do IF que marcaram muito minha vida, e o IF teve um peso extremamente significativo, assim. Minha vida é dividida entre antes e depois do IF, né? Sem dúvida alguma, e indico para muitas pessoas. Uma prima minha, eu acredito que ela ainda estuda no IF, um primo meu se formou no IF em Geologia, inclusive essa semana ele falou comigo, disse que ingressou no curso de Direito, pedindo alguns conselhos, e era um primo meu e se formou em Geologia no IF Campus Picuí, né, então para você ver a diversidade de pessoas, e o IF é isso, o IF é diversidade, é formação, é conhecimento, e é mudança de vida, né, metanoia, é mudança de mente também. Então, sem dúvida alguma, essa foi minha escolha pelo curso de Direito, mas pautada também em momentos importantes ali no IF, e essas pequenas recordações também que ilustram um pouco a minha trajetória lá, que foi extremamente significativa. Então, não, eu não vim direto, passei ainda, porque a gente precisava se formar em 2014, mas se estendeu um pouquinho até 2015, o iníciozinho de 2015 lá no IF. Então, acabei
digamos que perdendo um pouco o ano de 2015. Foi um ano de escolha para qual curso eu iria ingressar, e em 2016 eu iniciei aqui Direito no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Eu casei recentemente, inclusive ano passado, com o Arthur. Nós noivamos depois do IF, já depois do IF, só no IF a gente só namorou, mas a gente casou ano passado. Mas no contexto da minha vida profissional, né, agora, saindo um pouco da vida pessoal, eu terminei agora o curso de Direito, como eu disse, estou fazendo pós-graduação em Direito Público, que é uma área que eu me identifico muito, fiz a OAB em Direito Administrativo por me identificar muito com Direito Público e por saber que a gente precisa de profissionais nessa área, né, para auxiliar nas questões econômicas, políticas, enfim. E aí eu agora sou residente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, estou fazendo residência lá, em uma das varas cíveis, e o que eu almejo para o futuro eu gosto da área acadêmica, já ficou claro, eu acredito, mas o que eu desejo, nesse momento, é fazer mestrado. Estou fazendo algumas seleções de mestrado, e tenho esse desejo ainda, no fundo, de ser professora, né? Eu acredito que é algo precursor, que move muito as outras relações. Na verdade, é a fonte, né, formadora de todas as outras profissões. E eu tenho esse desejo, mas não posso dizer que é a minha profissão fim, mas tenho esse desejo. E preciso, para isso, né, fazer mestrado, por isso eu tenho feito algumas seleções, passei em algumas fases e espero o resultado de outras, mas, claro que a magistratura, né, ser juiz é um sonho muito grande, mas é algo que requer um certo prazo, né, só é possível depois de 3 anos de prática jurídica, por exemplo, e eu me formei agora, né, recentemente. Então, preciso de 3 anos para poder tentar, digamos assim, né, assim como na área do Ministério Público, né, na promotoria. Então, sim, é uma questão que, claro, obviamente, me traz esse desejo, especialmente no âmbito civil, né, que eu gosto, fujo muito do direito penal, não gosto dessa parte criminal, mas eu penso tanto na possibilidade de exercer a profissão como professora, em fazer outros profissionais, mas também a longo prazo, né, depois desses 3 anos aí de prática, na possibilidade, claro, de fazer concurso público, né, adquirir uma certa estabilidade, todo mundo sonha com isso. E aí, sim, é claro, não descarta a possibilidade, não digo que é o meu foco principal agora, eu acredito que nós temos que seguir certas etapas, mas, é claro, a magistratura eu não descarto, e o Ministério Público, né, também, mas tenho um desejo especial pela Defensoria Pública também, mas é isso, eu quero, se você me disser assim, o que você quer? Eu digo, eu quero estudar, eu quero continuar estudando, não quero parar e estagnar na graduação, não. Eu quero fazer um mestrado, se possível esse ano, se tudo correr bem, mas se não, quero fazer em algum momento, depois doutorado e depois pós-doutorado, e é isso que eu aconselho a todas as pessoas, né, não se acomodarem, estudarem, procurarem conhecimento, porque a vida é isso, né, nós estamos em constante atualização, em especial no âmbito do direito, né, atualizações legislativas, e a gente precisa acompanhar esse ritmo. E aí, para não ficar para trás, a gente precisa estudar para isso, né, ninguém sabe de tudo. Na verdade, sabemos muito pouco ainda. E é isso que eu quero, é isso que eu almejo, é estudar muito, continuar estudando muito e incentivar as outras pessoas a procurarem seus sonhos e de uma forma que só serão alcançados através do estudo incessante, né? Então, é esse o meu objetivo, é continuar estudando. E a profissão, os estudos, justamente os estudos vão destinar o meu futuro, né, daqui para frente. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns, né, por esse trabalho. Eu agradeço e respeito essa iniciativa, né, de fazer essa construção aí da memória do IF, né, porque acaba que a gente vai esquecendo o quão importante foi na vida dos alunos antigos, né, lá de trás. E é importante construir essas recordações para que os alunos atuais e os futuros alunos olhem e se inspirem, né,
e percebam que é possível, o IF não é só uma sala de aula, né? Não é só um campus. Pelo contrário, é um mundo de possibilidades. É um rol enorme, exemplificativo e não taxativo de maneiras que você pode usar a seu favor na sua vida profissional, de mudança de vida, como tem sido na minha. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez, e novamente, mais uma vez, parabéns por esse projeto, e me sinto muito feliz em participar dessa forma, assim, trazendo minha vida como exemplo.